Muito boa tarde. Eu penso que a minha presença neste ato, vocês viram que eu estou meio peixe fora d'água naquela mesa, então vou tratar daquilo que vejo como vejo, para apresentar a vocês aquilo que são constatações de um cidadão com grande interesse cívico em relação ao que acontece, aos comportamentos, causas e consequências da política na vida brasileira. Ainda que dessemos às nossas insatisfações um desconto neste momento relativo ao tamanho da crise em que nós estamos envolvidos, ainda assim restaria um grande saldo de insatisfação entre nós. Agora nós estamos particularmente insatisfeitos. Mas o nosso saldo geral de insatisfações com o nosso país é grande. E sempre que nos colocamos diante desta questão, eu gosto de fazer uma pergunta que não farei aqui porque conheço antecipadamente a resposta. Mas muitas vezes ao longo dos anos, e são muitas vezes ao longo dos anos, porque eu escrevo sobre estes temas há mais de 30, e abordo-os com frequência, porque me parece que esta é uma espécie, a defesa do parlamentarismo é uma cruzada cívica com a qual estou comprometido, a defesa da mudança do nosso sistema de governo, do nosso modelo institucional, com a separação das funções de chefia de Estado, das funções de chefia de governo e da administração, com a eleição pela maioria parlamentar da pessoa que vai governar o país. O Brasil precisa urgente e insistentemente disso, por uma clara contradição e contraposição a tudo aquilo que não funciona bem no modelo institucional que nós adotamos. Mas eu faço aos auditórios tantas palestras ao longo dos anos, tanto em televisão, tanto em rádio. Vocês acham que as nossas instituições funcionam? Não preciso que me respondam, porque eu sei que a imensa maioria das pessoas dizem não. Não funciona. Mas seria ótimo se funcionassem, mas não funciona. Não, perdão, elas funcionam. Não há como instituições entrarem em freeze, congelamento. A política está aí sempre acontecendo. Acontece nos parlamentos, acontece nos governos, acontece nas ruas, acontece no Poder Judiciário. Claro que funcionam. Então, quando eu percebo que há um funcionamento dessas instituições, eu não tenho como deixar de atribuir ao modelo institucional que temos o modo segundo o qual elas funcionam. Sim, as nossas instituições funcionam e, ao funcionar, produzem isso. É do funcionamento delas que advém as posturas, as condutas, as crises e até mesmo os períodos de longa dormência institucional em que nada aparentemente acontece porque se quer que tudo fique como está para manter o modelo, para manter as coisas como estão. Instituições de Estado são como sementes, uma vez plantadas, germinam em conformidade com a sua genética. Se a terra for boa, germinam em conformidade com a sua genética. E não há como deixar de germinar e não há como deixar de operar em conformidade com a genética da sua concepção. Se eu plantar uma semente de boa pimenta, eu não tenho como colher bom morango. Eu falei boa pimenta, não pimenta bueno. Não, pimenta bueno não se confunde com boa pimenta. Não há como colher morango. E não é diferente em relação ao nosso modelo institucional. Quem cria cabras só vai comer filé mignon se comprar no supermercado. Desculpem o caráter prosaico desta analogia, mas é bem verdadeiro. Como é que eu vejo funcionar as coisas em nosso país? E vamos pular toda a fase anterior a uma eleição presidencial. Porque
há mudanças decorrentes da quantidade de partidos políticos e das circunstâncias em que cada uma destas eleições ocorre. E as regras também mudam bastante. Mas como regra quase geral, não é muito comum que os partidos escolham os seus candidatos a presidente da República em função das suas virtudes. Eu vejo como mais comum que eles sejam escolhidos em função dos seus defeitos. Opinião pessoal, mas é algo que vejo e que se reflete. Por quê? Porque a relação entre uma eleição presidencial e a verdade é uma relação de dois entes que não se encontram. Uma eleição presidencial não se encontra com a verdade. Então a mentira faz parte do jogo político e faz parte de um modo personalizado. Eu preciso ter um candidato para empolgar multidões num país com 200 milhões de habitantes, eu preciso ter um candidato com uma boa capacidade para mentir. Então eu preciso ter um bom ator, um bom enganador, um bom mentiroso. Esse candidato com esse perfil, ele leva jeito. Não quero dizer, e sei que não foi sempre assim, mas tem muito disso, tem demais disso. E depois eu vou adiante e vou falar sobre os riscos que eu vejo envolvidos a partir dessa característica. Mas, deflagrada a campanha eleitoral, há aquela corrida em busca de recursos que recentemente entra em processo de tentativa de reduzir as oportunidades de corrupção, pelo menos neste específico momento do processo político. Começa aquela corrida e se desencadeia a campanha eleitoral do modo que nós vemos acontecer. Não vou descrever mais do que vocês já sabem, não há necessidade. O que nós, de repente, alguém sai eleito presidente da República. Essa pessoa olha na sua volta, vê os parceiros que participaram da campanha, e há entre eles uma fome por cargos muito grande. São 15 partidos, 20 partidos, mas dada a característica do nosso modelo pluripartidário, que caminha para um crescimento ainda maior, se não for aprovada a emenda que reintroduz a cláusula de barreira, se não for aprovada, não há como compor maioria com o grupo que apoiou a campanha do candidato vencedor. Percebam que isto é uma enorme contradição, decorrente de um Congresso que só tem minorias, onde não há uma maioria, nem mesmo uma maioria natural. Se alguém me disser que isto é racional, eu vou ter uma longa discussão pela frente, porque vejo como sendo algo absolutamente não racional. Então ele vai atrás de outros partidos políticos, com outras bancadas, para compor a famosa base de apoio do governo. Como é que se faz isso? Mediante cargos. E então começa uma negociação que ao longo dos anos nos levou a ter 40 ministérios. 40 ministérios. Olha, agora conseguiram uma canetada reduzir para 24. Deu para funcionar com 24, professor. 24 dá. Tinha 40. Mas os 40 não chegam, porque neste jogo entram as empresas estatais. Vocês têm ideia de quantas são? Para atender a essa fome de cargos, que normalmente são providos por parlamentares não eleitos. No início do governo anterior, do governo que saiu no fim do mês de outubro, fim do mês de setembro, perdão, agosto, né? 31 de agosto. Do governo que saiu, nós tínhamos, quando esse governo entrou, nós tínhamos 100 empresas estatais. Foram criadas mais 43, vocês sabiam? Que estão ajudando a pagar as contas, ou enfim, que faz parte do patrimônio das empresas do Brasil, enfim, nos pertence. Sabiam que os senhores são detentores de mais 43 empresas estatais, totalizando 159? E que estas empresas são dirigidas por apaniguados políticos? Se alguém me disser que o modelo institucional que entrega 159 empresas estatais para protegidos políticos, eu direi, bom, isso está acontecendo em Cuba, isso acontecia antes na União Soviética. Não, isso deve ser um retrato da Coreia do Norte, da China. Não, no Brasil.
159. Mas só isso não chega. E não chega por uma razão muito simples, porque a fome por cargos, por postos de mando, nas bases políticas ela é insaciável. Conta-se que José Maciel Gomes, que foi presidente de Cuba entre 1903 e 1909, ele era apelidado El Tiburón. El Tiburón é o tubarão. E dele se dizia, El Tiburón se banha, pero salpica. Ele toma banho, mas respinga. Ou seja, distribui a volta. Ele abastece o seu entorno também, distribuindo aquilo de que e com que ele se banha. Então lá vão os cargos das empresas estatais, mas não basta isso. Tem toda a administração para ser distribuída. E aí é uma outra estupidez deste modelo institucional presidencialista que centraliza tudo na mão de uma pessoa só, de um partido basicamente, que precisa depois compor mecanismos de arranjo depois de eleito. Não antes, depois de eleito. Elege o presidente e sai atrás da base de apoio. E vai fazendo isso. Lá vão as ONGs. Quantas nós estamos falando? Quantas ONGs servem ao governo diretamente com uma transparência de leite integral? Quantas? Não temos ideia. Procurem, não vão achar informação. Falam-se mais de 100 mil. Mas são bilhões que são carreados, isso se sabe, para estas organizações que empregam contingentes de centenas de milhares de pessoas em todo o país. O nosso dinheiro. Empregos que são determinados por quem tem lá na ponta a caneta para distribuir os recursos que vão abastecer estas máquinas partidárias. Porque a nomeação, o aparelhamento da administração pública, através da presença de partidos políticos que nomeiam os seus militantes para ocupar funções na administração, que deve servir a todos os governos, mas não a todos os partidos, viram agentes partidários a serviço não da sociedade, mas do partido que os empregou. É dele que são empregados, não da sociedade que os paga. Se alguém me disser que isso está certo, que isso é racional, teremos uma longa discussão pela frente. E isso é uma característica do nosso modelo presidencial. Países bem organizados institucionalmente não convivem com essas distorções que para nós nos passam como coisa natural. Não são. Mas só isso não chega. Essa mesma pessoa tem para distribuir, e aí, aos mais poderosos da República, 23% do PIB nacional. A mesma pessoa que reúne o comando dessas funções essenciais. As melhores e maiores contas publicitárias estão nessas mesmas mãos. As principais providências legislativas, a iniciativa das principais providências legislativas, as medidas provisórias, a indicação do Procurador-Geral da República, a indicação dos ministros dos tribunais superiores, tudo sai da mesma mão, da mesma caneta. E se isto não é também uma brutal concentração de poder que conspira contra a democracia ela mesma, então eu não sei o que é a concentração de poder. E não me digam que as negociações subterrâneas, como se travam agora no Congresso Nacional, estão acontecendo nestes dias, que elas são ditadas pelos mais elevados princípios e valores que a sociedade brasileira gostaria de ver expressa na manifestação de seus líderes políticos, porque não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo são articulações em torno da Frente Parlamentar do Crime, que é o maior grupo parlamentar cujo tamanho corresponde ao dobro da maior bancada do Congresso Nacional. A Frente Parlamentar do Crime, que está tomando decisões para tentar se safar dos rolos em que se meteram. É com essa gente que se faz democracia no Brasil. E ninguém consegue, hoje, com esse modelo, montar maioria parlamentar, enquanto essa organização que foi crescendo, assombra mecanismos de proteção, da cumplicidade de muitos, aquela dormência do Supremo, convertido na última trincheira da impunidade. É verdade.
Não posso esconder, é para lá que querem ir todos os processados, de colarinho bem branco e mocassim italiano. É para lá que querem ir, porque lá é a última trincheira, lá é onde acontecem as prescrições. Ninguém quer ir lá para baixo, ninguém quer descer para Curitiba. Também fica entregue a um partido político a política externa do Brasil, por essa fusão, estou denunciando aqui essa brutal fusão de poderes numa única mão, entrega-se à política externa, e nós assistimos isso acontecer durante os últimos 13 anos, que a política externa brasileira mudou de lado, obedecendo não às políticas tradicionais do Itamaraty, às relações estáveis que tínhamos com outros países, mas orientando preferencialmente na direção daqueles com os quais o partido do governo e a sua Secretaria de Relações Internacionais mantinha afinidade política. Mas relações internacionais não são amizade colorida, não são sexo casual. Relações internacionais são coisa séria e estável, não se leva assim. Mas quando nós temos essa concentração, é a isso que se chega. É a isso que se chega. Não há como funcionar melhor. Políticos desonestos, corruptos, os corruptores, os mensaleiros, os petroleiros, os lavadores de dinheiro, eles agradecem de joelho as cortesias do sistema presidencial que temos, como temos, com que esse sistema os facilita e lhes facilita a vida. Um bom efeito disso nós vimos na Copa das Nações. Um bom exemplo de uma severa disfunção. A presidente Dilma Rousseff foi vítima, no ato de abertura da Copa das Nações, da mais grosseira e mais estrondosa vaia que este país já assistiu, não preciso descrevê-la para vocês. A mais grosseira e a mais estrondosa vaia. Causou espanto, foi notícia internacional. 3 anos depois foi a vez, com mais discrição, do presidente Michel Temer, na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, levou a vaia dele. Naquele ato, as delegações entravam pelo corredor central. Estão lembrados? Assistiram? Entravam pelo corredor. E quando passavam na frente das... Como é que chama lá? As galerias, lá onde estavam as maiores autoridades. Os camarotes, onde estavam as autoridades. Acenavam para o chefe de Estado do seu país. E esse lá de cima lhes acenava de volta. Notaram a diferença? O chefe de Estado, ninguém vaia. O chefe de Estado representa a nação. Ele é quase a bandeira desfraldada. Ele está acima destas disfunções, destas alergias e malestares da política partidária, das questões ideológicas. Ele é mais do que isso. Ele não é menos do que o chefe de governo. Ele é muito mais do que o chefe de governo. O chefe de governo vai para a vaia, vai para o aplauso, toma tomate podre, agrada, desagrada. Isso é normal em qualquer país do mundo, mesmo nos mais civilizados, mas o chefe de Estado não, respeito. Mas como se junta tudo, as pessoas começam a achar que saudar a bandeira, saudar o presidente, respeitar a pessoa do presidente, é puxar o saco do governo. E se alguém me disser que está certo, pode estar, num modelo político que não corresponde à racionalidade. No parlamentarismo não é assim. As pessoas até, eventualmente, vocês assistem à vontade isso no cinema, podem ficar, sociedade magoada com a rainha. A sociedade se desgostou daquilo que a rainha não fez ou fez. Mas não vai além disso. Não perdem o respeito.
Quando nós brasileiros sentamos para conversar e o tema envereda para a pauta política, imediatamente nos focamos em pessoas, partidos, condutas. Normalmente é disso que se fala. Isto é mais ou menos como entrar numa catedral gótica esplêndida da Europa, entra naquele ambiente e vai pegar um folheto da paróquia que funciona ali e começar a perder tempo lendo o folheto da paróquia. Como se o folheto da paróquia fosse o importante daquele esplendor arquitetônico. Discutir pessoas, condutas, sobre política no Brasil, abordando o tema político no Brasil, e não olhar para o problema institucional que nós temos, me parece que é fazer pouco caso da realidade. E, no entanto, as pessoas acreditam, e acreditam com uma fé capaz de jogar ao mar montanhas da realidade de fatos, montanhas de fatos e montanhas de realidade, uma fé capaz de crer que ali adiante há um cavalheiro montado num cavalo branco que vem buscar a nação e levar ao reino da boa governança. Creio nisso. E creio nisso sinceramente. E por vezes ele se chama Lula, por vezes se chama Bolsonaro. E olhem para os Estados Unidos. 67% dos eleitores americanos desconfiavam de Hillary Clinton. 62% desconfiavam de Trump. 67, 62. Alto nível de desconfiança aos dois candidatos presidenciais que, na maior nação democrática do mundo, convergiram para a eleição, para a disputa final. Ninguém confiava neles, ou a maioria da sociedade não confiava. Mas alguém seria eleito. Faz sentido. Faz sentido. Os Estados Unidos fez, a meu juízo, nesta eleição, a primeira experiência daquilo que nós fazemos aqui a cada 4 anos. Escolhemos o mal menor. Com quanta frequência? Decisões políticas tomadas no mal menor. Porque é isso que os partidos nos proporcionam naquela escolha feita lá atrás. Não raro, escolhendo o seu candidato não pelas suas virtudes, mas pelos seus defeitos que podem tornar a eleição mais fácil. No entanto, dizemos, está tudo errado. Concordamos com que está tudo errado. Mas, surpreendentemente, não mexe. Brasília é o país, e assim digo, está tudo errado, mas não mexe. Tudo errado, mas não mexe. Eu acho que tem que mexer. Esse modelo provou, ao longo de mais de 100 anos de república, que é uma usina de crises. Então eu, fazendo aqui o papel de alguém que é um empolgado por esta ideia, que vê a nação arquejar e sofrer sob o peso de um sistema que não é democrático, que favorece a corrupção, pedir àqueles que reflitam sobre o que está sendo tratado aqui, mas não fiquem nesta reflexão, mas se engajem. Há alguns anos, eu estava saindo de Porto Alegre e a ponte do Guaíba subiu. E quando ela sobe, para o trânsito e formam-se longas filas. O pessoal da cidade sabe, tem gente de fora aqui que talvez não tenha passado por isso, mas sabe que forma-se longa fila para sair e longa fila para entrar. Eu estava na fila de saída, aguardei 20 e poucos minutos, a ponte subiu, desceu. Quando pôs-se em marcha, eu verifiquei, andando paralela à fila de chegada, que havia uma quantidade enorme de veículos aguardando para entrar na cidade. E lá adiante, aquele bloco de carros que andava se afastava de um bloco que estava parado lá atrás, e eu imaginei que houvesse um acidente qualquer que estivesse trancando a pista. E fui me aproximando com cuidado, olhando o que estava acontecendo, e percebi que havia um carro parado. E não, com aquela história que acontece, chega um pouquinho para lá para tentar passar, mas não passa porque tem o outro. Um carro só havia bloqueado as 3 pistas. Os que puderam passar, passaram, e os outros ficaram trancados. E a pessoa que estava no carro, que estava na frente, estava encostado no banco do carro, tudo indicando pela posição de recostado que estava, que dormia. Dormia na direção e trancou a via de acesso a Porto Alegre. Primeiro eu achei graça daquilo, e depois comecei a pensar, interessante, uma pessoa parada tranca uma multidão. Uma pessoa que se mexe permite que muitos se mexam.
Então, bons brasileiros presentes neste ato tão significativo, que me distinguiu com o convite para estar aqui no meio dos senhores, mexam-se. Muito obrigado.